Irmãos, a primeira pergunta é: o que tinha no cálice mencionado na cruz? Né? O que tinha nesse cálice? Você sabe, né? Jesus estava no jardim do Getsêmani, né? E ele orou ali, ali foi o lugar que ele, né, suou sangue, né? E tamanho era o sofrimento, a pressão, né? A pressão, né? O sofrimento na prática mesmo, ele não tinha chegado ainda, porque ele ia, né? Mas o sofrimento antecede, tem hora. Por exemplo, a pessoa quando morre, ela não vai direto para o inferno, porque só vai para o inferno depois do juízo, né? Tem que vir o dia do juízo primeiro. Mas quando ela morreu, ela já sabe que o inferno vai ser o lugar aonde ela vai ir. Então ela já entra no tormento. Consegue compreender? Então a cruz estava ali, ia ser no outro dia, mas Jesus, o tormento já estava, né, ali muito grande, né? Então ele afasta de mim este cálice. Então ele, obviamente, quando ele diz afasta de mim este cálice, para afastar a morte na cruz, né? Era a cruz, mas exatamente, né? Né? O que era exatamente este cálice, né? Tudo bem, era a cruz, mas não era só isso, não era só a cruz. O que era exatamente este cálice, né? Eu sei que muitos pregadores, eu também já falei, né, que o maior sofrimento ali, o cálice, né, seria que Jesus, o Pai, né, virou as costas para Jesus, né, quando o pecado do mundo foi todo sobre ele, virou as costas, e que o cálice maior, né, a dor maior de Jesus seria, por um instante, estar separado do Pai. Está bem, está certo, não é errado. Isso também. Mas não é só isso, né? O cálice em si, o cálice fala do quê? A Bíblia, quando se refere a cálice, ela fala do quê? Da ira de Deus, a ira. O cálice é a ira. A Bíblia fala o cálice com mistura e sem mistura. O que é? Uma certa dose de ira está sendo derramada, mas ainda tem misericórdia, não é a ira completa. Mas no dia do juízo, o cálice será sem mistura, será a ira completa. Você entendeu? Então, ali no dia da cruz, a ira de Deus foi completa. Sobre os seres humanos? Não, sobre Jesus. A ira foi completa. Entendeu? Deus derramou a sua ira 100% sobre Jesus. Essa ira era para ser derramada sobre nós, mas ela foi derramada sobre Jesus. Porque o que acontece? A palavra de Deus, Deus não muda, os princípios de Deus não mudam. Então o que acontece? Se ele falou que quem deve tem que pagar, tem que pagar. E se ele falou que quem pecar vai ser derramada a ira sobre ele, vai ter que ser derramada a ira sobre ele. Entendeu? O que aconteceu foi o seguinte, que Jesus, entendeu? Então é um princípio. Se você deve no supermercado, você tem que pagar. É um princípio, não tem jeito. Não pode dar calote. Não pode inventar, fazer uma manobra para ficar sem pagar. Não pode inventar uma história, não, mas você também está envolvido na Lava Jato lá, você também roubou, então eu também não vou te pagar. Não existe isso. Entendeu? Então você tem que pagar. Agora, se eu chego e resolvo pagar para você, aí se cumpriu. Entendeu? Aí se cumpriu o que Deus falou, não, está pago. Né? Então eu resolvi pagar para você. Se alguém é bondoso e quer pagar para você, aí está dentro do princípio, aí você não está quebrando princípio nenhum, né? Então nós tínhamos que pagar essa dívida, né? E a ira de Deus, se não pagasse, ela tinha que ser lançada sobre nós, entendeu? A ira de Deus tinha que ser derramada. Então o que acontece? Jesus, ele não só
pagou a nossa dívida. Prestou atenção? Jesus, ele não só decidiu pagar a nossa dívida, como ele também decidiu receber toda a ira de Deus que tinha que vir sobre nós, sobre ele. Toda a ira de Deus que tinha que vir sobre nós, que nós não suportaríamos, ele se dispôs a receber. Toda a ira de Deus, né? Então o que tinha nesse cálice? Nesse cálice tinha toda a ira de Deus acumulada, foi derramada sobre Jesus, né? Foi derramada sobre Jesus. E agora, essa ira de Deus não será mais derramada? Essa ira de Deus não será mais derramada para aqueles que se arrependem, correto? Para aqueles que se arrependem, porque a obra de Jesus, ela salvou, ela perdoou o pecado do passado, do presente e do futuro, mas só daqueles que se arrependem, né? Aqueles que não se arrependem, aqueles que não crêem no Senhor Jesus, aqueles que não crêem na obra do Senhor Jesus, aqueles que não crêem na cruz, aí essa ira toda vai ser derramada lá no dia do juízo, né? Vai ser derramada de novo lá no dia do juízo. Então, o que tinha nesse cálice não era só uma questão de tomar uma chicotada, não era só uma questão de botar uma coroa na cruz, uma coroa na cabeça, entendeu? Porque, irmãos, analise aqui comigo, se fosse só uma questão de morrer na cruz, irmãos, teve irmãos aí que sofreu mais do que Jesus, então, porque o apóstolo Paulo foi decapitado, outros foram queimados vivos, como John Hus, que foi queimado vivo, né, em praça pública, aos poucos, entendeu? Os métodos de tortura, né, da Santa Inquisição Católica, os métodos de tortura deles, era, né, tipo, botar 2 barcos no mar, né, e a pessoa no meio, e a pessoa ficava só com a cara para cima da água, passava um mel e uma outra coisa lá que eu não lembro o que era, mel e leite, na boca, no rosto, para os insetos virem comer. Quer dizer, os insetos comiam o rosto da pessoa viva, porque só ficava o rosto para cima da água e o sol batendo, entendeu? Então, teve pessoas teve irmãos que sofreram, né, até mais do que Jesus na cruz, né? Então, o sofrimento de Jesus foi além de uma coroa de espinho, foi além das chicotadas, foi além dos pregos, foi a ira de Deus que foi derramada sobre ele, a pressão tamanha, a ponto de suar sangue. Os apóstolos morreram queimados, mas não suaram sangue. Por que será? Por que alguns apóstolos morreram numa morte mais sofrida, parece até do que a de Jesus? Porque, olha, a fornalha está ali, ó. Você vai para lá. E o fogo. Tinha alguns métodos de tortura, irmãos, na igreja, na Santa Inquisição Católica. Alguns métodos de tortura. Tinha um que era a roda, viu? Uma roda que ficava rodando, se a pessoa era amarrada na roda, e a roda ficava rodando, e aí tinha uma fogueira lá embaixo, entendeu? E aí você rodava a roda, e aí quando a pessoa passava na parte de baixo, ela raspava nas brasas, entendeu? É mais ou menos o seguinte, o espeto no fogo, entendeu? Rodando, passar aos pouquinhos. Fala que não é pior que a morte na cruz, entendeu? Mas por que então, né, a Bíblia diz que o maior sofrimento foi o de Jesus? Por quê? Não foi só aquilo que a gente pôde ver com os olhos. O maior sofrimento foi a parte invisível. A ira de Deus foi derramada 100% sobre ele. Porque esta ira de Deus tinha que ser derramada sobre aquele que pecou, porque isso está escrito e é princípio, Deus não muda, entendeu? Mas Jesus resolveu pagar o nosso pecado e receber também toda a ira, receber todo o cálice de Deus, todo ele aceitou que o cálice fosse derramado todo 100% sobre ele.
Por isso, por mais que o apóstolo Paulo tenha sofrido, por mais que John Hus tenha sofrido, por mais que os nossos irmãos da Idade Média tenham sido, pela Santa Inquisição, torturados, pior do que coisa, ninguém sofreu o sofrimento de Jesus. Ninguém sofreu o sofrimento de Jesus, porque a ira de Deus, a ira do Pai, foi lançada sobre ele. O que tinha no cálice era a ira de Deus. Amém?